Boa noite, bem-vindo a todos, todas. Hoje nós receberemos as meninas do Rio que produzem o Festival Carioca. Estava aí a Frida, a Essi, a Aninha, e sempre nós somos aqui da Escola dos Saberes Ancestrais. Quem faz a nossa apresentação é a Noemi. Hoje, por problema de luto em família, ela não vai poder estar presente, ela pediu para se desculpar e deixou um abraço para todo mundo. E nós iniciamos lendo o livro da Ailin, A Mensagem do Dia, e depois nós tiramos um anjo, um anjo ou uma mensagem. Fiquem à vontade se quiserem, se não quiserem também não tem problema. Mas se quiserem deixar uma mensagem. Então, esse aqui é o livro, Abrindo Portas Interiores, da Eileen Ked. E hoje, dia 13 de maio. Hoje um dia, pelo menos aqui no Brasil, um dia muito importante, porque além da Lei Áurea, nós temos também o dia do preto velho, né? Dos pretos velhos, né? Que é da tradição afro-brasileira. Então, é, é um dia bastante especial para nós. Eu tive uma mãe preta, então eu dedico a ela esse dia, essa leitura, ela está sempre me acompanhando. E todas as mães, né? Todos os pretos velhos, todas as mães, que nós tivemos o Dia das Mães aí. Então, esse dia hoje é bastante especial. 13 de maio. Não tente imitar ninguém. Recolha-se e, na quietude, procure entender o quanto eu preciso de você e como você se encaixa no meu plano global. Não se sinta como um peixe fora d'água. Entre no ritmo e harmonize-se com o todo. Quando você é autêntico, as tensões e pressões desaparecem, porque você deixa de fingir ser o que não é. Você simplesmente é. Portanto, você terá uma paz interior que se refletirá em seu exterior. Você emanará paz, tranquilidade e serenidade. Você será capaz de criar a atmosfera certa onde quer que vá. Você será uma bênção e uma ajuda para todas as almas que cruzarem o seu caminho. E você criará paz e harmonia no mundo à sua volta. Agora deixe a minha paz preencher e o envolver. Eleve seu coração e dê graças eternas por eu estar lhe revelando o caminho. Então, agora nós vamos tirar um anjo ou uma mensagem, fiquem à vontade. Tirei o anjo da presença. Eu também tirei o anjo da presença. Demais, demais. E é o nome do nosso festival, Em Presença, Eu desse ano. acho uma boa Legal. mensagem. Legal, Eu tirei o da fé, legal. abertura. Maravilha. Maria Inês, responsabilidade. Daiane, discernimento. Hortência, compreensão. Boa noite. Boa noite. Oi, Frida, tudo bem? Tudo. Mais alguém? O nosso é o teu, tá, Cris?
Como? O nosso é o teu. Ah, tá ótimo. Bom, então, antes da gente começar, eu sempre faço assim uma breve apresentação, que eu chamo uma apresentação de coração, que é de como eu conheci as pessoas, como a gente se encontra, né? E cada uma de vocês eu encontrei em um momento, né? E ele, esse momento, ele aconteceu que a gente não sabe muitas vezes precisar quando e onde, porque na roda de dança a gente se encontra pelo olhar, né? E depois a gente presencialmente a gente começa a conversar. Então eu me lembro bem, por exemplo, da Frida, quando a gente se encontrou num aeroporto, eu não sei onde, talvez em São Paulo, não me lembro bem, para ir para a formação da Friedel, em Santa Catarina, em 2005. E a gente conversou bastante, as histórias, né? Muitas histórias aí para a gente dividir. E o muito interessante que eu vi depois desse trabalho da Friedel, é um trabalho maravilhoso. A Friedel, ela é formada em Israel por uma escola de dança, dança sagrada, então ela tem uma fundamentação e que veio contribuir muito para as danças circulares do Brasil, circulares sagradas do Brasil, que era um outro viés, mas um viés que ainda não tinha, porque as danças que a gente recebia aqui, vindas de Israel, não que elas não tivessem a profundidade, mas era um pouquinho, não sei se eu diria diferente, e a Frida ela conseguiu desenvolver um trabalho autoral nessa linha das danças circulares sagradas. Então, foi bastante interessante isso. E também outra coisa, o encontro dela com o Pablo, eu acho que foi a Hermanita, né? Eu acho que foi muito, muito interessante para todo o desenvolvimento desse trabalho dela. E hoje ela está no mundo também com esse trabalho. E é um trabalho lindíssimo, que eu ainda quero trazer aqui para Goiânia. Depois a gente conversa, tá, Frida? E a Aninha eu conheci por meio da Judite, né? Que ela era o anjo da guarda da Judite. E depois dos festivais, nos encontros, eu acho que foi antes da Frida até que eu conheci a Ana, quando ela trouxe a Nani Clock para fazer Gênesis no Rio de Janeiro, acho que 2001, 2002 ou 2003, coisa assim. Trouxemos junto com a Frida. Foi junto com a Frida, né? Com a Frida, sim. Isso. Fomos no primeiro festival que era festival de outono, que fomos com Judy e até cantar. Você esteve lá em Eu devo ter Florianópolis? estado no Festival de Outono em Florianópolis. Sim, o primeiro festival que depois se passou a chamar Rodar do Sul. Ah, sim, mas eu te conheci antes, Aninha. Eu te conheci no Rio. Eu te conheci no Rio antes. Ah, Esse festival foi depois da Friedel, né? Que a Ilia fez aquele movimento todo uhum, durante os cursos da Friedel, da formação. E sim. a Eci também eu conheci com vocês. A Eci eu estou sempre falando com ela, talvez a que eu fale mais, que é uma terapeuta da naturopata, né? Naturopatia, maravilhosa, sempre pedindo medicação aí para ela. E uma pessoa que como eu vou dizer, de vocês três, ela é aquela que está ali sempre sustentando a roda, né? Quieta na dela, e a gente sempre com ótimas conversas. Então, eu acho que esse trio, né? Esse triunvirato, deu muito certo, porque cada uma com uma característica, cada uma com uma atividade dentro da dança e dentro da roda,
e vocês criaram algo muito especial. Eu já participei de alguns, 2 ou 3, não me lembro bem, e sempre muito especial, um lugar maravilhoso, vocês muito acolhedoras, isso assim é muito importante. Então, nosso encontro se deu nas rodas de dança. E agora eu vou passar para vocês, quem vai começar a abrir, né, para falar. Vocês se apresentam e fiquem à vontade. Então, um abraço e gratidão pela presença. Quem começa? Começo. Então, eu entrei nas rodas circulares por um acaso, na verdade. Sempre dancei na minha vida, me formei em Israel em educação, em dança e movimento, primeiro pela Faculdade de Jerusalém, mas era muito clássica, muito Marta Grama, e eu preferi ir para a Faculdade de Tel Aviv, onde era muito mais educação. Me formei lá, vivi 10 anos em Israel, sempre dançando, em palco, me apresentando, dando aula. E numa casualidade de vida, cheguei no Brasil e numa época dos 13 anos do meu filho, conheci o Rabino Newton Bonder, que é o que fez o Bar Mitzvah, né, os 13 anos do meu filho, e lá apareceu Lucinha Cordeiro, que ela morava em frente à sinagoga, e eu, nessa época, na sinagoga, eu já fazia as orações corporais, e a Lucinha falou, eu não te conheço, você é da dança circular? Falei, Lucinha, eu nem sei o que é isso, porque eu conheci a Lucinha do mestrado de dança da Angel Viana, que eu dei aula lá, e a Lucinha também. E aí eu falei, nem sei o que é isso, e, enfim, ela me convidou para entrar para ir num workshop do Pablo, primeiro workshop no Rio, acho, do Pablo. Eu cheguei e aí toda a minha história com a dança circular começou. E como eu trabalhava já com o Newton há algum tempo, eu estava muito dentro da cabala, num olhar muito cabalista sobre o judaísmo, né? Muito mais espiritual do que religioso. E aí eu juntei esses dois pilares, a minha dança, como minha expressão de vida sempre, com a cabala, que é o meu meio de vida, como eu vejo, como eu traço a minha vida. E foi aí que surgiu esse meu trabalho, que hoje eu chamo de Cabala em Movimento, que é todo um estudo da Cabala, só que dançado. E aí entrei em 2005, fui meu primeiro workshop, e fui no Festival do Pablo, e aí entrei e não saí mais das danças circulares, fiquei. Essa é um pouquinho da minha história. Esse vai falar? Posso eu falar? Quer falar primeiro, Aninha? Eu posso falar. Então, eu venho de uma formação de letras e, como disse a Cris, eu sou terapeuta holística. Então, eu tenho, assim, algumas práticas integrativas no meu movimento de trabalho. E aí eu larguei a carreira de professora do ensino convencional e vim me dedicar mais às práticas integrativas. E aí eu fui indicada por uma amiga, que eu fazia atendimento de shiatsu, e aí me indicou a fazer um atendimento na Judite, que todo mundo conhece. E aí, chegando lá na Judite, conheci aquela figurinha, e, né, muito singular, e ela me convidou para ficar. Eu fui numa terça e ela me convidou para vir na quarta-feira na casa dela. Eu falei que não podia e ela insistiu muito. Eu falei: olha, eu trabalho com uma agenda e minha agenda está cheia e eu não tenho como cancelar a minha agenda. Mas na próxima quarta eu venho. Mas o que que acontece? Não, só venha. Aqui você vai descobrir.
E aí, na quarta-feira da semana seguinte, eu estive lá no horário que ela marcou e tive uma surpresa, assim, mais do que agradável, porque conheci um grupo espetacular, mulheres maravilhosas. Aqui na sala a gente tem a Aninha, tem a Ana de Jesus, e era um grupo grande. E aí, a partir desse momento, eu não me lembro se foi 2004, a Ana se lembra mais do que eu. E aí eu nunca mais parei de dançar. Foi quando eu conheci as danças circulares. Achei aquilo a coisa mais maravilhosa do mundo. Falei, nossa, todo mundo tinha que fazer isso na vida. E eu nunca mais parei de fazer. A dança, para mim, hoje é uma ferramenta, né, primeiro, de autoconhecimento, porque ela traz a gente para um lugar de olhar para si mesmo e depois olhar para todo o resto à sua volta, várias personalidades, e aí você aprender a conviver. Então, é um instrumento fortíssimo, primeiro para o seu autoaperfeiçoamento, né? E depois para te ajudar a estar numa sociedade tão conflituosa como é que nós vivemos nos dias atuais, né? E aí a gente fez junto, eu, Ana e algumas outras pessoas, um curso de docência de dança, né? Uma pós-graduação, e lá a gente conheceu a Vaneri, e a Cris também conheci também nessas grandes rodas, Marieta, e aí a convivência vai longe, né? E aí a gente teve no Festival de Verano, por isso que a gente diz que a gente é filha do Festival de Verano. O Festival Carioca é filho desse grande festival, e a gente se apaixonou lá. E a gente vai contar a historinha já já, mas daí começou a brotar todo esse movimento entre nós três. E é isso. E obrigada aí a Cris, Marieta, a todas as pessoas por nos convidar. Muito bom estar junto aqui para a gente compartilhar um pouco da nossa história. E vai lá, Aninha. Boa noite. Obrigada pelo convite. Eh, Na Bolívia, eu sou da Bolívia e sempre desde criança eu dançava. Então, no jardim de infância nos ensinavam aquelas danças folclóricas com roupa. Então, a dança sempre esteve presente, dança e música na minha vida. Depois, eu me formei em odontologia em Florianópolis, vim para o Rio para fazer pós-graduação, fiquei morando aqui, continuo, e conheci no 89 a Judith. Eu fui para uma palestra de budismo e aí Judith estava junto, deu carona, a diretora, a mim também, começou a conversar e depois ela foi no consultório para se tratar comigo e me convidou na casa dela. Então, eu queria honrar a Judith, aqui o livro dela, é Não Existe Problema. Judith sempre falava que não existia problema para tudo, sempre achava o lado bom das coisas, inclusive quando estava com câncer. Então, eu conheci Judy e foi um encontro de almas. E através da Judy, ela criou uma família assim, de coração. E aí conheci a Essi, Ana de Jesus, e um grupo grande que dançamos na casa dela. Depois fomos, quando Rodas da Lua trouxe a Pablo a Brasília, aí Judy me falou, vamos, a Lucinha disse que era um rapaz muito bonito e que dança bem. Aí fomos, ficamos encantadas com Pablo, ela convidou para vir para o Rio. Aí depois a Frida conhece a Pablo e então a Judy foi como a origem de que nos, aquela rede para nos conhecermos. E Judy foi a primeira fotógrafa do Rio de Janeiro. Então, e eu fiquei com ela assim. Tínhamos a roda, uma vez eu estava no consultório e ela liga para mim, sempre ligava todo dia para me dar um beijo, mandar um beijo, eu sempre passava na casa dela
Era meio-dia e falou para mim, filha, sabe o que que eu vou fazer? O que? Falei. Eu vou dançar. Então aí eu falei, me espera. Terminei rápido o paciente, fui correndo. Aí afastamos a mesa, dançamos nós duas. Era uma quarta-feira, 1 hora da tarde. Na semana seguinte, convidou mais 4. Daqui a pouco éramos umas 15 pessoas. E depois do câncer, quando fomos no festival de outono, ela estava saindo de uma cirurgia, a Lia fez, comprou um bolo grande, fizeram homenagem, e ela agradeceu e falou, de vez em quando devíamos nos juntar só para dançar, assim, só para agradecer. Aí voltamos para o Rio e organizamos a roda de gratidão, que foi em dezembro de 2006. Judy faleceu em 2007, um dia antes de eu fazer 50 anos. Meus 50 anos foi fazendo a cremação dela, não deixou de ser uma festa. E a partir daí eu continuo levando, temos o grupo, tem a Ana de Jesus e muitas pessoas. A Valéria está junto, a Júlia Andrade, muitas pessoas que continuamos com a roda de gratidão. É isso. A gente tem mencionado a Ana de Jesus aqui porque ela está presente do nosso grupinho, ela está aqui presente na sala, então a gente tem falado nela porque ela está aqui com a gente. Então, está corroborando com a nossa fala. Somos filhas da Judite, da Roda de Gratidão. É isso. Então, acho que a gente pode passar, né, pro... Lá vou eu sofrer agora de novo um pouquinho. Valéria Rosa também, tá avisando que está presente. Ok, Valéria. Eu vou botar, a gente começa colocando esse vídeo, porque o Rio de Janeiro. Vocês estão escutando bem? Sim? Sim. Tá. O Rio de Janeiro é uma cidade muito especial, realmente. É uma cidade muito bonita, é uma cidade onde a natureza ela impera, né? Então a gente quer começar com esse vídeo, que foi um vídeo feito pela Amanda Mello para o nosso festival. Ai, peraí, Vocês pediram para eu botar o aqui, né? Pronto. Deixa eu Tira apagar. lá o que está Já no cantinho. sei, já aprendi. Estou lerda, mas eu aprendo. A gente é assim no festival, tá, gente? Está curtinho o vídeo. Ah, É muito amor transborda. Normal. não, mas o vídeo ficou escuro. Você parou de compartilhar. Não. Tava bom pra gente. Tava? Tava Normal. aparecendo. Ele não tinha começado, né? Para mim está tudo preto. Ainda tá. Ah, tá entrando. Peraí, pronto. Paciência é tudo na vida. Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro. A gente dança aqui, mais ou menos, ó. Em cima dessa montanha. Rio, teu mar, praias sem fim. Rio, você foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Este samba é só porque, Rio, eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar. Dentro de mais um minuto estaremos no galeão.
esse samba é só porque, viu, eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Aperte o cinto, vamos chegar. Água brilhando, olha a pista chegando e vamos nós Então, a gente tem uma característica no nosso festival que a gente era muito importante para a gente voltar a ter o nome de sagrado depois de dança circular e também as danças étnicas. A gente sempre prezou muito isso dentro do nosso festival. Então, a gente tem todo um cuidado. Eu não sei nem se era para entrar nisso esse ano, mas eu vou falar um pouquinho, depois vocês continuam. A gente tem sempre um cuidado de manhã a gente poder trazer o Pablo para ancorar a energia, depois entro eu com toda a parte mais espiritual, né? E aí a gente prepara o espaço do festival para depois ele acontecer até tarde da noite, né? Essa é uma das características que a gente não abre mão, ter esse espaço, né? E trazer o sagrado e trazer as danças étnicas. E é muito. Tem uma outra característica que, para mim, chama a Aninha e a Essi também, acho que vão concordar, chama muita atenção, que o nosso festival é um festival de muito estrangeiro, de muitas pessoas de fora do Brasil, né? É uma coisa assim, para mim, que muitas vezes nem não entendo isso, né? Porque, sei lá, esse ano, por exemplo, eu tenho acho que mais gente de fora do que gente do próprio Brasil, quem dirá do Rio de Janeiro, que é o festival da nossa cidade, né? Então, isso é uma coisa assim que me chama muita atenção, é uma coisa que eu sempre quis entender um pouquinho dentro das danças circulares, essa coisa mais setorizada, mais, não sei, não entendo. Não que eu esteja reclamando, não, mas me chama a atenção, que vai receber agora quase 30 pessoas de fora, e tem do Rio de Janeiro, acho que só quem trabalha mesmo, quem está trabalhando, e do Brasil, muito menos pessoas do que. E isso, por um lado, me chama a atenção, mas, por outro lado, torna esse festival um festival muito rico, com uma troca de experiências muito interessante, né? Então, assim, esse é o que a gente, que eu gostaria de falar, assim, em princípio disso, né? Da nossa característica, do que a gente preza e do perfil que esse festival tem, né? Esse aqui não sei se é o primeiro, esse não, esse é o símbolo principal, nosso logomarca, que foi criada pelo Sérgio Malck, né, o Batata, e depois a gente meio que simplificou, ficou só com essa roda de bailarinos, e, e essa é o nosso grande parceiro, a Casa de Retiros Padre Anchieta, que ela fica no morro aqui, bem aqui em cima, né? Ela fica no alto, onde a gente vê a praia toda de São Conrado, Barra da Tijuca. São parceiros nossos desde o início, a gente nunca mudou. Essa Frida, Fechou. pessoal, Você fechou. Eles estão com a gente desde o início e a gente com eles, a gente já teve melhores condições com eles. Hoje em dia passou para o Santo Inácio, a administração, então a gente perdeu assim algumas regalias que a gente tinha, mas continua sendo uma parceria assim que acolhe a gente e o lugar é lindo
e espero poder continuar por muitos anos nesse espaço, né? A gente tem um salão bonito de vidro, que dá para ver toda a floresta e toda a praia no entorno. Pega esse. Frida, só tira o cursor da tela, porque aí deixa duas tarjas, Frida, em cima da tela. Tá bom assim? Não, deixa ele descansando fora da tela, o cursor. Pronto, Isso, descansou. dá uma diminuída. Vai. Então, a gente tem uma história de início do festival, como eu tinha falado aí quando eu me apresentando, que a gente participou lá em 2008, que a gente vai falar sobre isso, né? E a gente participou do Festival de Verano e lá no momento lá a gente meio que entrou em êxtase, porque era tão fantástico aquilo tudo, que acho que no início das danças a gente se encantava assim mais fácil, né? Não sei, acho que era porque era novo, né? Ou porque tinham outras coisas, não sei bem explicar, mas o encantamento era muito grande. Era tão profundo que a alma da gente era como se estivesse em casa, como se sentisse assim num paraíso, era um estado de graça muito grande. E aí a gente sentou para conversar e a gente falou: nossa, a gente precisa ter isso lá no Rio. A gente precisa sentir isso de novo perto da gente lá, com o nosso povo lá no Rio. E, e aí nasceu a vontade, né, o desejo. Aí a acupunturista aqui vai dizer: o fígado entrou em êxtase e desejou ter um festival com a nossa cara. E aí a gente conversou com o Pablo, eu, Ana, Frida, a gente conversou com o Pablo lá e surgiu a ideia da gente se juntar e criar esse festival. Que, como a Frida falou, e a gente queria um festival com cara de sagrado, de raiz, de tradição, e a gente sentou, pensou, levamos alguns anos para você ver que a gente teve lá no Festival de Verão em 2008 e o nosso primeiro festival nasceu em 2011. Então, a gente, assim, jogou numa incubadora essa conversa e essa incubadora levou a esse período e a gente decidiu criar esse festival. No início, a gente tinha o marido da Ana com a gente, o César, só que aí eu acho que ele se intimidou, porque ele viu que ele era o único no meio desse bando de mulher, e acho que ele não aguentou, não. E a gente acabou ficando só mulheres. E aí veio aquela conversa de que a gente queria convidar para esse primeiro momento, para honrar as danças do Rio, né, as rodas que tinham no Rio, e a gente partiu para convidar essa turma toda. Aí convidamos Lucinha, aí da Roda de Luz veio a Luíse, veio nós da Roda, veio a Sandra, e a gente se juntou e era um grupo maior. Tanto é que no primeiro a gente prestou uma grande homenagem a uma grande mãe aqui do Rio de Janeiro, que é a Patrícia Zarian, e acho que a Ana vai poder falar isso um pouquinho melhor sobre essa junção aí no primeiro momento. Pode me interromper aí, Ana, para falar. A gente prezou assim pelo tradicional e também pela brasilidade, né? No primeiro, a Lucinha sempre participa de todos, com danças brasileiras. Cristiana Meneses também já foi convidada. E Dandalua também, com Mônica Ferreira, também esteve presente. Sempre tem nas noites um baile, a gente traz algo assim do Rio, um monobloco. Estamos com uma surpresa muito boa para esse ano também. E sobre as danças tradicionais, em 2009, a Frida organizou o Merkavá, uma viagem para Israel. Aí tivemos
a felicidade de estar juntas com um grupo, eu acho que eram 50 pessoas, não? Um grupo grande. Então, Israel é um mosaico de culturas. Então, a gente foi, visitou todos os grupos étnicos. Tinha marroquíes, etíopes, xerqueses, árabes, hindus, estavam os drusos. Então, cada um mostrava assim a dança, a sua cultura. Inclusive, em alguns lugares era até a comida tradicional. Então, eles faziam uma apresentação e nos ensinavam a dançar. Aí a gente começou a sentir a força da tradição. E nosso festival assim traz aquilo para dar vozes a pessoas, a etnias que não têm terra, como aconteceu com o Kurdistão, não? Então, o focalizador não consegue ter o nome dele, curdo. Tem que ter eh, um nome turco. Então, trouxemos a pessoas a professores também que sofreram muito, como da Armênia, um casal da Armênia, que foi fabuloso. Bahram Bartosian e a esposa, Teresa Sargsyan. Então, ele saiu muito jovem da Armênia, não sabia nem o idioma para a Argentina, e ele se dedicou, ele já tinha o balé russo, já tinha feito a formação. E ele assim se dedicou muito e chegou a ser o primeiro bailarino do Teatro Colón. Então, ter o festival, um primeiro bailarino assim que vem da tradição, e ele tem dois grupos de dança folclórica, um em Uruguai e outro na Argentina. Depois, o Steve Kotansky, que ele é apaixonado pelas danças dos Balcãs. Inclusive, Bernard Bossin já foi. Ele organizava cursos e onde Bernard Bossin e a secretária, às vezes, ele mandava e aí ele aprendia, porque Bernard Bossin era apaixonado pelas danças gregas. Depois trouxemos a Dimitris. Dimitris, ele não conheço assim outro professor que respira assim a dança. A dança como ela é. E já tive a oportunidade de ir umas 4 ou 5 vezes até os lugares onde dança, até os lugares mais remotos, em Creta, aquelas ilhas, para conhecer cada dança, cada movimento, os instrumentos que são dançados em cada dança. Então, e temos uma base, o festival tem uma base muito forte, que são os focalizadores, que sempre estão em todos os festivais, que é o Bruno, o Pablo, o Sérgio, que eles vêm da dança israelí, e a Frida também. E cada um, eles gostam, uns têm coreografias, outros têm danças étnicas também, cada um com sua especialidade. Então, eles são a base do festival, a Lucinha, com as danças brasileiras, a, a Valéria. Valéria, começamos o dia preparando o corpo, senão a gente não dançaria. Então, Valéria, fundamental. E já tivemos também a paneuritmia com a Win, a Carminha. Esse pode, talvez a linha do tempo. Podemos seguir com os slides, Frida. Aqui a gente fez uma linha do tempo, né, para a gente situar vocês melhor no caminho aqui. Então, a gente falou aqui de 2008, que foi a nossa origem, né, como a gente deu um ponto de partida aí, trazendo conhecimento lá do Festival de Verano. Depois a Ana completou aí para a gente sobre a questão da nossa viagem para Israel, que foi assim realmente um leque de cultura vasto, que aí foi preenchendo a gente e finalmente em 2011
a gente brotou o nosso festival. E aí ele brotou aquela intenção que eu falei, da gente juntar as rodas. E aqui, mais ou menos, a gente criou uma linha do tempo com alguns nomes, né? Das pessoas que nós estivemos reunidas junto, algumas pessoas que entraram como colaboradores e pessoas no apoio. E aí nós viemos para 2018, aí uma pausa de 7 anos. A gente até agora a gente senta para conversar o que que foram esses 7 anos. Acho que foi um ciclo aí de amadurecimento, de compreensão e de evolução da dança, porque nesses 7 anos nós próprios nos aperfeiçoamos em algumas circunstâncias, e aí em 2018 a gente volta, e aí a gente começou a sequenciar, e daí a gente não fez mais pausa. Houve essa interrupção, acho que para a gente fincar raízes, né, para ver se a gente estava consolidada nesse trabalho, porque, como a Ana explicou bem aí para a gente queria dar voz, queria mostrar a cultura desse mundo todo, de países que, em muitas circunstâncias, foram encolhidos na sua cultura, na sua essência. Então, a gente começou a querer trazer esse formato para o nosso festival. E aí a gente começou a seguir adiante com esse movimento. No nosso primeiro festival, que a Ana lembrou, a gente teve Jongo da Serrinha. A gente teve uma cultura, né, afro muito forte, com a Mônica. Nós tivemos também um companheiro da Lucinha, que trouxe também uma presença forte no festival. Então a gente marcou bem o povo aqui do Rio, a nossa cultura de raiz aqui do Rio de Janeiro, e aí a gente seguiu adiante. Frida, segue daí, por favor. que eu- No primeiro festival, na verdade, a gente ainda estava fazendo com todas as rodas do Rio. Eu lembro até exatamente quando a gente anunciou, foi no workshop da Friedel aqui no Rio, que a gente é, propôs em roda fazer esse festival e que todas as rodas do Rio pudessem participar. E eram tantas assim pessoas já amigas e pessoas queridas que a gente foi conhecendo durante o Festival do Pablo, que o primeiro festival, não sei nem como financeiramente a gente fechou ele, porque todo mundo que está aqui estava, Bruno Carlos, né, da Argentina, de Mendoza, Delfine, eu, a Guina, a Judy, dos Estados Unidos, a Lena, do Uruguai, Lúcia, do Rio, Marta Machado, de São Paulo, Pablo, Sandrinha, Sérgio, Stephanie, e Susan Rotansky. Então, assim, a gente fez realmente, se me perguntar como é que a gente fez, eu não sei dizer, porque essa parte da projeção financeira meio eu faço, e assim, eu não tenho noção de como a gente fechou esse festival. Eu não sei se dá para ver, para mim está estourada a tela, então eu não sei o que que vocês estão vendo, né? Deixa eu Gente, passar. eu não sei se todo mundo está vendo, mas para mim tem duas tarjas pretas, uma embaixo e uma em cima, que está É, Para bloqueando mim um pouco a também. imagem. isso. A de baixo Aí, A agora de só baixo ouve. sumiu. Aí. Essa é a do próprio Zoom, né? Eu não sei se eu posso sumir com ela. Ah, mas agora deu uma melhorada, porque, né? Tá. Não Então, sei se para todos. tá. Então, vamos lá. Então, assim, aí em 2018, a gente resolveu que a gente ficaria com um núcleo que seria sempre, que seria Pablo, Sérgio, eu, Bruno e Lucinha, e a gente traria sempre alguém de fora, alguém de etnia, de danças dos povos. Então, nesse ano, foi um ano, para mim, muito especial, porque a gente trouxe o Eran Beaton, que é um grande focalizador de dança israeli, é sobrinho do Gadi Beaton,
E ele foi uma pessoa assim que ele estava completamente disponível para a gente, numa alegria de estar aqui, e ele trouxe a dança de Israel. O Dimitris, que todo mundo conhece, que é uma pessoa assim, para mim, super capaz, né? Super profissional naquilo que ele faz. Esse é o Eran Beaton. Está pausado o vídeo ou não? Está pausado. Por quê? Ai, meu Deus. Como é que eu distraio? Passa na setinha do teclado, vê se ele caminha com a setinha. Não, peraí, eu vou botar de novo que eu prefiro. Peraí. Let's do it again. É, eu estava em 2000 e... Aqui. E aí trouxemos o Eran Beaton, né, que é essa pessoa maravilhosa. Foi um festival bem bacana, assim, bem intenso. Aí, 2019, mesmo grupo, Bruno, Frida, Lúcia, Pablo e Sérgio, e a gente trouxe o Arjen Brusco, do Kurdistão, que foi assim, foi incrível, apesar de ter sido, para algumas pessoas, um pouco cansativo, o ensino dele, né? Mas eu entendi, a gente entendeu perfeitamente. Ele falou para a gente: nem meu nome é curdo eu posso usar. Na Turquia, eu recebi um outro nome, eu tenho que usar esse nome. Eu uso Arjen Brus como meu nome artístico. Então, eu sei que eu repito muito que eu quero a perfeição, mas a única coisa que sobrou para mim de toda a minha história como curdo é a dança, é a minha tradição, e eu faço questão de que a gente faça ela com maestria e faça da maneira que tem que ser, né? E ele trouxe de lá um tambor curdo, e esse tambor se perdeu no caminho, foi parar no Marrocos, não lembro exatamente. E eu fiquei com um agente que comprou a passagem para ele, um agente que trabalha para nós, atrás desse tambor, e o tambor dele chegou exatamente no dia que a gente trouxe o monobloco. Eu não sei se vocês conhecem o que é o monobloco, mas é um dos grupos de carnaval de percussão mais famosos aqui do Carnaval do Rio de Janeiro, e a gente conseguiu trazer um grupo pequeno deles, e ele perguntava para a gente, chegou o tambor dele, e ele falava assim: posso, posso entrar com eles? Eu falei: eu não sei, vou perguntar. Perguntamos ao maestro aí do grupo, e ele falou: lógico, que o Arjen entrou numa alegria para tocar. Deixa eu ver se eu acho aqui esse vídeo, que vale a pena ver. Espera aí. Estava nele, Frida. Era É esse vídeo, aquela mesmo? imagem. Aquele vídeo era do monobloco, mas acho que não é. Esse, Ah, não, porque eu não. Ah, esse tá vídeo. bom. Ó, o Arthur, já ele vai entrar. Ele está aqui, ó. Então, assim, tinha muita gente de fora, tinha gente da Europa, tinha gente, e foi assim, super, foi uma noite linda, a gente ainda trouxe, não sei se está aqui, mas eu posso procurar, a gente ainda trouxe, que é uma coisa muito de Rio de Janeiro, o Biscoito Globo e o Mate Leão, né? Então, foi assim, uma festa, estava todo Está no mundo... último vídeo. Oi? Está no vídeo final, o Biscoito Globo. Você vai mostrar ele lá no final, quando Lá no fechar. final. Então, a gente fez realmente o Argem, para a gente foi para mim, pelo menos, tenho certeza que para a Ana e para a Essi também, como organizadoras que a gente foi assim, foi uma lição de vida o que ele trouxe para a gente, uma pessoa que nem o próprio nome pode ser usado, né?
E foi uma pessoa muito importante. Poder trazer ele aqui, ó, e foi lindo isso, porque nesse festival, por acaso, tinham muitos homens, e ele fez uma fila, né, com todos os homens dançando junto. Foi muito, muito, muito especial. Deixa eu passar. Isso a gente já foi. Aí a gente vai para 2020, que a gente. 2020 foi por Zoom, né? Sim, 2020 foi por Zoom. A gente teve o Ren Blum, de Israel, Jorge Mariana Garova, da Bulgária, de novo trazendo toda essa parte mais de dança étnica mesmo. Esse é o Ren Blum, é um super bailarino. Ele mora hoje em dia no Chile, casou, tem filhos, mas ele todo ano está em Israel no Festival de Julho, e tem um festival enorme, quase 6.000 pessoas ou mais, onde são apresentadas as danças novas, as danças que vão entrar no currículo da dança israelita, porque não é igual a dança circular, todo mundo coreografa, todo mundo dança tudo. Lá tem uma organização, elas têm que. Não se pode fazer, por exemplo, dança repetida com a mesma música. Eu pego uma música, eu pego direito sobre ela, eu tenho um ano para eu poder fazer uma coreografia com ela. Se eu não fizer, ela cai e outra pessoa pode pegar. Então, não vai ter dança repetida, e tem uma organização que chama Rokdim, dançarinos, né, dançantes, e que ali são armazenadas todas as danças que nesse festival, as 10 danças do festival que foram escolhidas para entrar no repertório da dança israelita, tá? É uma coisa assim, eles são muito organizados nisso. Aí, 2021, a gente fez o TEAR, né, das danças circulares. Repetiu aqui, hein, 2021. Não, é. Ren Blum, Lena. Ah, não, aí já veio a Lena Mozinho, Isso já. nova. Aí, 22, de portas abertas, a gente está repetido esse ano. 2022, portas abertas, a gente já voltou. Espera aí. Isso. 2 anos foi pelo Zoom, né? Janelas latinas e Isso. Mas ele está mudando, mas não está mudando a parte de baixo. Então, não Tá. importa, vamos seguir. Aqui a gente sempre teve duas pessoas muito importantes para a gente. A Soraya de Natal, ela sempre fazia os centros para a gente mandava para ela o tema do festival e ela bolava o centro, a Soraya com aquela criatividade dela incrível. Depois ela começou a não poder vir, e aí a Ellie passou a fazer os centros. Aí ele traz todas as orquídeas, as plantas, tudo, e monta o centro para a gente, da nossa. A gente tem muitos colaboradores. Isso é uma coisa legal. As pessoas são assim muito muito participativas, que é uma coisa que acontece muito no Festival do Pablo também. Todo mundo tem uma função, um cuida disso, o outro cuida de outra coisa. Então, torna um festival de todos também, né? Esse é o Daniel, é o nosso mateiro que vem sempre para o mate, né? Para servir o mate, principalmente nos bailes. Nossos bailes tem uma noite branca, tem baile étnico, tem baile da Latinoamérica, baile da abertura, são bailes diversos, geralmente é Pablo, Sérgio, Lucinha, Bruno que levam o baile. Aqui é curdo também, é o Argen, né? Tem até, eu acho até que É isso é um um vídeo, tá? vídeo. É um vídeo. Ele está aqui, ó.
Ele ia corrigindo um a um, porque ele queria perfeição no movimento, né? Porque era a única coisa que ele podia ainda ter como tradição dele, né? Do povo dele. É isso. A gente tem, no nosso festival também, a gente deixa a parte da tarde, do início da tarde, para as pessoas apresentarem trabalhos, porque é uma forma também dessas pessoas poderem mostrar, né, o que elas fazem. Então, cada ano a gente tem um grupo de pessoas que apresentam os trabalhos, essas pessoas que apresentaram. Nesse ano de 2018, como a gente trouxe o Eran Beaton, né, de Israel, a gente trouxe o grupo Kinneret, que é uma escola de dança israelí no Rio de Janeiro, que eles chegaram a ter 270 alunos, desde 3 anos de idade até 70, 60 anos, e eles vieram fazer uma apresentação com a gente, que foi lindo, foi super bacana. Ah, peraí, deixa eu voltar aqui, que aí tinha uma coisa aqui. Ai, esse PowerPoint. Deixa eu falar um pouquinho desse PowerPoint rapidinho. Gente, a gente quer pedir desculpa a vocês, porque a gente perdeu o, o PowerPoint, a gente teve que correr para montar rapidinho algo para mostrar, então vai ter algumas coisas aí que vão sair um pouquinho do lugar. Depois de tudo pronto, a gente simplesmente perdeu o material. Não sei, foi parar no Drive, do Drive sumiu, Deixa eu ir coisa da voltando, que aí internet. eu volto lá. Então a gente teve que dar uma arrumada rapidinho para fazer alguma coisa aí para apresentar. Esses são as pessoas, a Maurícia, a Betina e Não o está Chase. Frida, compartilhando, você não está filho. Ah, não? compartilhando mais. Sorry. Vocês já viram que eu sou muito boa em Zoom, né? A Peraí. Mariana Paunova também Marieta falou alguma participou. coisa de tempo, Marieta? Desculpa. Não, não, só falei que ela não Ah, estava tá. Não, compartilhando. eu vou por compartilhar. Peraí. Agora. Então, a gente tem a a Betina, Maurícia e o Chesco e a Lígia de Porto Alegre são apoio do nosso festival. A Betina, Maurícia e Chesco cuidam de salão, de vela, vê o coffee break. A Lígia faz toda a divulgação do nosso festival. Divulgação é de mídia, né? Esse aqui é o Daniel, que é o nosso mateiro. Aí está aqui, a corporal, a gente tem a Valerinha, com um trabalho maravilhoso de corpo, Carminha já deu também, a Gwen, Centro, Soraya, a Ellie também, o César como apoio de som e imagem, e a gente tem os registros, já tivemos da Alejandra do México, da Amanda, e agora quem faz é a Lígia. Pablinho, nosso companheiro, nosso parceiro, assim, de sempre. O Pablo é uma pessoa com uma capacidade não só de ensinar, mas de memória e de coreografias também deles
que eu acho que acrescenta muito para o nosso festival. Ele de manhã ele trabalha só com dança da Friedel, né, para ancorar a energia. Esse é o Alexandre, aqui é a nossa Noite Branca, que a Ellie muda todo todo o centro, a Ellie muda do que fica durante a semana na Noite Branca, ela traz todas as velas, todas as flores brancas, muda tudo. Bruninho, né, que traz sempre étnica, mas também traz todo um trabalho mais para o próprio ser. Sérgio Malo, que também traz étnica, mas também tem um trabalho próprio, né, autoral, também muito ligado, muitas das coisas ligadas à espiritualidade judaica. Isso aqui foi lindo, a gente fez uma noite em que a gente queria fazer uma cerimônia no jantar que pudesse falar de todas as expressões espirituais das pessoas que estavam ali presentes. Então, a gente fez pelo catolicismo, a gente fez pelo judaísmo, a gente fez pela Umbanda, a gente fez pela. Tinha uma menina, uma indígena, e cada um fez uma frase, uma bênção da sua própria espiritualidade que segue. Foi muito lindo esse dia, foi assim, bem emocionante. Isso aqui é uma das ideias da. Meninas, se vocês quiserem me interromper, para, tá? Porque eu falo e eu vou falando. Isso Pode aqui é uma das seguir. ideias da Soraya, que foi para o. Acho que foi para o TEAR, né? Tecendo Fios da Vida. Quando Rios da Vida. Cada grupo fez um bambolê com um tear, teceu isso. Nós dividimos o público em grupo e pegamos os focalizadores principais para dividir esses grupos. E dentro desses grupos, cada um desses focalizadores trabalhou a ideia do tema. E depois a gente apresentou nesse tear como se estivesse tecendo o seu próprio fio. E depois nós juntamos tudo com essa ideia brilhante que a Soraya teve, onde a gente ligou todos os fios nessa grande rede, dançando. A gente foi fazendo essa conversa aí com os fios e ligando os bambolês com essas mandalas do fio da vida, né? Criando. E esse foi nosso centro. Cristiana Menezes esteve com a gente, Lucinha, que é essa energia da alegria, que é essa energia que ela move qualquer roda, né? Está sempre com a gente. Valerinha aqui, ó. A Cris, Frida, a Fala. Cris, ela trouxe para gente uma palestra Isso. Fala brilhante, aí, esse. maravilhosa, contando sobre Bernardo Vosin. Inclusive, depois ela gerou aquele curso, né, que teve várias versões. Então, ela deu uma palestra assim espetacular que a gente eh, teve uma frequência grande, né? Então, ela trouxe sobre a história da vida do Bernardo, contou sobre a infância, sobre a trajetória dele, com a Gabriele Vosin também. Então, foi uma palestra maravilhosa. Então, a Cris deu essa contribuição também no nosso festival. Então, é isso. Sobre as palestras, a Valéria falou sobre fáscias também, uma palestra muito rica, Isso. muito boa. E Ano também passado, a Nani. A Isso. Nani, como eu sou da rede, e também a Valéria a gente conhece o trabalho que ela faz. Aí sugeri, porque sempre a gente quer conhecer o focalizador não só na dança, não só apresentando uma dança que é uma coisa, é maravilhosa, tem aquela expressão corporal, mas aí ela tem um projeto, muitos projetos sociais. E aí eu falei para a gente pedir para ela falar sobre qual que é o nome do projeto, é É, Arte pela Paz. Arte pela Paz, isso. Então, onde ela explicou
contou, ela até esteve no campo de refugiados lá em Atenas, perto de Atenas, e disse que tinha até um rapaz bailarino, assim, preto, e ela perguntou qual que era seu sonho. Aí ele falou que não restava mais nenhum sonho, estava 7 anos lá. E tem uma rede assim de pessoas que trabalham junto, um grande coreógrafo, eu acho que espanhol, que trabalhava com muitas, e até tem vídeo, fizeram uma apresentação. Então, assim, foi muito inspirador. As pessoas, até o tradutor, era assim, a voz quebrada, lacrimejando, e muitas pessoas assim falaram que viam a Nani de outra forma, com todo esse trabalho, porque às vezes a gente faz uma pequena coisa pelos outros, mas quando vê que o que a gente faz não é nada, então isso inspira porque é uma missão de vida. Então, no festival, a gente sempre quer conhecer assim o professor como ser humano, com a trajetória. É Dimitris, né? É a Aninha. Sim? Sim, né? Que está escuro. Pablo, Aham. Sérgio e Mariana, né? Esse é o Patrick, da Bélgica, que é uma pessoa também bem bacana, que tem... Ele não tem muitas danças próprias, mas é legal que ele trouxe coisas da Europa que muitas vezes não chegam até a gente. Aqui quem foi aqui, Ana, com o lenço? Julia Calderón, Ah, é danças a Caldeirão, argentinas. da Argentina, Está isso. aí embaixo. Ela. Aqui o grupo, né, é sempre uma festa. Por exemplo, aqui a gente tem do México, Argentina, Carminha, México. É assim, o festival ele tem essa multi, né, de tudo que é lugar e é bem bacana. Aqui foi nesse dia da noite especial em que a gente fez um Lekadesh, a gente fez a bênção, né, de todas as manifestações espirituais que tinham. Esse aqui a gente sempre tenta sair, porque a gente acha que as pessoas vêm até o Rio, por mais que lá seja lindo, o lugar é lindo, né, a paisagem, mas a gente tenta sempre proporcionar às pessoas algum lugar do Rio que elas possam conhecer. Nesse ano, a gente foi perto do Mirante Dona Marta, que é um heliporto. E dali você vê, só que vamos dizer assim, um pouco mais baixo que o Corcovado está lá em cima, mas você tem uma vista linda do Rio. E a gente foi dançar nesse lugar, foi super bacana. Ano passado, a É um vídeo, gente. tá, Frida? Se você quiser exibir um pouquinho o vídeo. Qual? Aquele lá do Morro Dona Marta. Ah, é? Então, peraí que eu vou botar lá. E esse ano passado a gente foi dançar onde eles pousam de Asa Delta, e foi bem bacana também. Ventava muito, mas valeu, que a ideia era todo mundo ir para a praia à tarde, depois dançar no pôr do sol. Dá para aumentar a imagem? Tá, mas ela vai ficar distorcida, né? Tá. Não, 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 assim não. Está todo mundo gordinho. Esse é o casal da Armênia, É. dançando mush. Então, eu acho que mais ou menos é isso o nosso festival. Eu acho que é um festival
bem rico, assim, no que a gente entrega, no que as pessoas trazem. Esse ano a gente vai ter da Albânia, estamos trazendo uma pessoa da Albânia, o James Strani, né? Strani, Prati. pessoa, é o Fala. Gensi Castrati. Castrati, Gensi Castrati. A gente Ô, está Frida, o vídeo do mate, você pulou ele e não exibiu. É como quando está o Daniel. Se você... você está mutada esse. Aquele vídeo da Asa Delta, lá do campo da Asa Delta, é onde tem o Daniel. Você não exibiu ele. Mostra ele um pouquinho Qual que vai da essa mostrar. delta? Naquela imagem que está o Daniel. Ah, tá bom, vou mostrar. Então, assim, eu acho que esse ano eu acho que vai ser bem bacana também o festival. A gente tem um grupo grande de fora, fora o Gensi. Tem eu, Pablo, Sérgio, Bruno, Lucinha, Valerinha dando trabalho de corpo. A gente ainda tem algumas vagas, divulguem e a gente espera vocês todos que venham e participem. Venham. Vivam, possam viver esse festival pelo menos uma vez. Aqui Marieta já teve, já tiveram algumas pessoas que estiveram. Vou botar só Cristina, eu. Hã? Cristina, Cristina. Eu Ana vou de botar só Jesus. esse vídeo para a gente ver no. Só um minutinho. Vou botar do início de novo. Esse foi o dia que a gente desceu para dançar lá na Asa Delta, com a Nani, dançamos até tarde. Ele está Isso sem fica na som. praia de São Conrado, lá onde da onde dá para ver a Pedra da Gávea, que é a Pedra do Imperador, né? Então a gente está dançando de frente para a Pedra da Gávea e para a praia do Arpoador, do São Conrado. Dançamos até virar noite. Foi bem bacana. É isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, estamos aqui para responder. Eu tenho para dizer que quem nunca foi tem que ir. Tem que ir porque é muito gostoso. Ano passado eu não iria, mas do nada surgiu uma viagem para o Rio de Janeiro. Liguei para Frida, Frida, nem que seja um dia, eu posso ir, pode, venha. Foi muito gostoso. E eu acho que 2023, né, que estava Mariana Pau Nova, acho que foi o ano que eu fui, apresentei um trabalho também da Isso. especialização que eu fiz. E tudo muito gostoso. Dança, dança, dança com um monte de gente e o baile branco sempre muito especial, né? Muito especial. Leva a gente para um outro patamar. Tanto é que eu falei, Pablo, o baile branco aqui é seu, você toma conta, porque não tem, para mim não tem ninguém que faça um baile branco tão potente como ele, né? Enfim, Rio de Janeiro é sempre uma delícia voltar sempre e dançar com vocês. É sempre bem da data do meu aniversário, né? Por isso que eu não vou com mais frequência, mas vale a pena conhecer. E gratidão por vocês terem vindo dividir, né, essa história com a gente. Muita coisa eu não sabia. Muito legal. É Abre interessante, seu mic, ô Frida, você tá com ele fechado. abril foi a tela. Não, é porque ela falou do baile branco, e Ah, aí tá. eu acabei botando aqui só para vocês verem um pouquinho, porque realmente é uma noite muito especial, uma noite que a gente dança sem ensinar, é uma noite toda silenciosa, é assim, a gente sai pleno de uma noite branca, né? Uma paz interior e é verdade, é o Pablo. O Pablo é o único a gente chama de noite branca, né? Não, noite branca. Só para vocês verem. Fala, desculpa.
Bonete, fale. Não, é interessante, eu não lembro se foi a Ana ou se foi a Essi quem colocou, do Festival do Rio ser, vir, né, do Festival de Verão. E realmente é aquela intensidade, porque o Festival de Verão é muito intenso. Vocês conseguiram também trazer, lógico, com a identidade de vocês, né? Porque nada é igual, não tem como. Vocês não tiveram a identidade de vocês, mas deram aquela intensidade. Então, ele tem um movimento muito grande, né? É uma diversidade de atividades, quer dizer, tudo que você tem tudo, né? Tem ritual, tem danças étnicas, tem esses momentos do sagrado. Então, é muito especial. É um trabalho. Eu fui em dois, eu fui no primeiro e fui em 2019. E me lembro muito do Argen, né? Foi assim um ponto muito importante. Eu acho as danças dele todas muito simples, mas muito intensas e muito fortes, né? Aquilo que a gente vê na simplicidade, não tinha nenhuma coisa, né? Nada demais, né? Mas como simples às vezes é difícil porque traz muito para dentro da gente. É uma viagem interior, é um enraizamento, eram danças de muito enraizamento. Então, muito especial esse trabalho. Vocês conseguiram, em uma hora, sintetizar tantas coisas, né? Tantos anos. Muito bom. E agradecendo a presença de vocês aqui, aceitar também. Depois nós vamos colocar no YouTube e vocês compartilham com as pessoas. Tá? Gratidão pela presença. Eu também quero agradecer, porque o Festival Carioca é maravilhoso. Participei várias vezes, convite da Frida, da Aninha, da Essi, né? Então é uma delícia. A gente realmente quer e quer ficar e quer voltar, né? Então é isso aí. Sempre fazendo acontecer, não parar, que vale muito a pena. Então, muito gostoso. Também, né, a Frida convidou para eu focalizar mais de uma vez. Nossa, que honra que foi. E é isso, gente. Muito obrigada. E foi lindo, muito lindo de reviver, que eu fiquei só lembrando. É muito gostoso. Beijos no coração. Parabéns, que festival belíssimo! Fui transportada um pouquinho para o Rio, sentindo essa energia de vocês, a energia desse festival, esse festival que valoriza a diversidade, o étnico, o sagrado. Belíssimo! Parabéns, parabéns. E acho que a união de vocês três também faz toda a diferença, né? É um grupo articulado e com outras ramificações, é um grupo articulado que se amplia e fantástico, maravilhoso. Vou me organizar para ir no próximo, ano que vem. Maravilha, parabéns, continuem fazendo muito sucesso. Eu vejo que esse festival também tem a bênção da Judite, né? Ela, de outro plano, ela deve estar cuidando aí de vocês. Eu acho que a Judite foi uma figura especial na vida de tanta gente, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Não só no Rio. E é isso, a gente toca esse festival, anos mais fáceis, anos mais difíceis, como tudo, né? Nessa vida está assim ultimamente. É, mas a gente acredita e a gente segue, porque eu acho que é uma oportunidade para a dança circular bacana, sabe? A gente poder oferecer isso, né? Então a gente segue, a gente vai tentando e vai seguindo em frente, caminhando. Como E você mesmo agradeço, disse, para a dança circular sagrada, né? sagrado. Importante respeitar e honrar essa dimensão.
né? Porque a gente consegue ver nesse cenário atual muitas danças celebrativas que às vezes movimentos, encontros que às vezes esquecem ou preterem ou simplesmente não tocam na questão do sagrado. Então, deu para perceber pelo teu relato, pelos vídeos, pelas contribuições de todo o grupo organizador, como a dimensão sagrada é essencial nesse festival. Muito legal essa sua fala, Valéria, porque é aquilo que eu falei lá no início, que a gente se arrepiava no festival. Então, a gente teve assim um lugar. Eu não sei se acontece com todo mundo, também não é uma coisa assim, tá errado hoje, não é nada disso. Mas é uma questão da gente rever na história, no fato, que a gente, lá no início, a gente entrava numa roda e se arrepiava, a gente tinha algo mexia com a gente por dentro. Hoje, às vezes, em algumas rodas a gente entra e assim é um dançar, simplesmente. E então, assim, a gente tem essa necessidade de causar esse movimento, esse dinamismo, como disse a Cris, de trazer diversidade, de trazer a cultura de muitos povos, para a gente poder perceber o que o outro vive em determinado momento da sua vida, o que que ele quer trazer para a gente. Então, a gente tem essa necessidade, e eu acho que é uma necessidade do nosso trio. E assim, e como o nosso trio tem essa necessidade muito grande, a gente faz isso acontecer. Ou a gente, né, busca fazer isso acontecer. E a gente espera que aconteça. Então, essa é a cara do nosso festival. Como disse a Cris, a gente bebeu lá naquela fonte do verano, que é, nossa, o Pablo é dinamismo puro, né? E então a gente bebeu lá e a gente quis trazer esse formato. A gente deu a nossa cara, a gente deu a nossa personalidade, mas a gente tem esse caminho, né? Essa irmandade, né? E a Judite, a gente traz aquela coisa da Judite que ela era uma pessoa que fazia intercâmbios mesmo, né? A proposta dela era ligar pessoas a pessoas. Ela trazia pessoas para junto de pessoas e ela fazia aquele movimento. E o nosso festival, então, tem essa cara. Nossa proposta é essa porque a gente viveu isso, né? É a nossa vivência. E aí, esse lugar que você falou, Valéria, é isso que a gente tenta trazer. A gente tenta trazer essa emoção que a gente sentia o tempo todo nas rodas antigas, né? E que hoje muitas rodas a gente sente, né? Eu tenho andado pouco por esse mundo afora porque me misturo muito com muita coisa, né? Então é isso. E muito Você, legal a Cris estar trazendo essa cultura, manter essa coisa da cultura viva. Isso é bacana, Cris. Muito legal. e vocês trouxeram o DNA do festival de vocês, né? É o DNA. É Judite, é Pablo e vocês são as mães, né? Do festival. E todo o DNA dele está aí. Então, esse é o diferencial. E é interessante, cada festival tem o seu DNA. Legal falar disso porque as meninas falando a Cristina falando onde conheceu a Aninha e Frida e Eci, né? E aí, aí a Aninha falando da Judite, eu conheci Judite e Aninha em 2004, quando o Pablo veio a Brasília, né? E eu não sabia que era a primeira vez dele no Brasil. A gente conversando aqui esse ano, esse mês, ele falou, não, é a primeira vez que eu fui no Brasil. E aí foi também quando eu já tinha conhecido a Cristina no ano anterior, em 2020, 2003, mas foi em 2004 que a gente conversou e começou essa amizade toda, né? Parece que foi ontem. Lá se vão 20 e tantos anos, né? Muito legal isso. E vocês são três lindas, viu? Cada uma com seu estilo, cada uma com seu
Roda da Gratidão, já tive. Foi ano passado, né, Ana, que eu fui na Roda da Gratidão, tão pertinho ali Foi onde lindo, mora meu né? filho. Foi lindo, Foi foi com o lindo. Thales. Isso. De vez em quando eu falo com ele, ó, vai lá na Roda da Gratidão da Aninha. E sempre que eu estiver lá e tiver oportunidade, eu quero ir, porque é muito, muito gostoso. Agora minha neta de 9 anos não perde a dança. Gracinha, ela também, estava lá também naquele dia. Muito legal. Querem se despedir? Querem falar mais alguma coisa para a gente ir fechando? Não, só agradecer aí essa oportunidade, a gente poder trazer o festival, algo que é tão importante para a gente, né? Agradecer a todos vocês. Um beijo em cada uma e a gente se vê ou no festival ou em alguma roda aí por esse mundo afora. Gratidão a todas as trio, né? Esse trio de um virato, né? Carioca que faz esse evento belíssimo, promove esse movimento, né? Movimento tão potente dentro da... Fazem a dança circular, né? A dança circula realmente aí, vocês. E que tenham um festival maravilhoso e uma oportunidade eu retorno aí. Sempre vale a pena. A gratidão, Cris, Marieta, aí pelo convite, né? E que vocês prosperem bastante com esse grupo, para que ele se torne forte, né? Porque é um grupo que trabalha cultura, trabalha né? É um empreendedorismo isso, né? Trazer esse conteúdo grande, convidando pessoas de ponta, convidando assuntos, né? De abrangência muito forte. Então, aí, muito obrigada. Mais uma vez, perdoe aí os nossos slides, que foi em cima da hora, correndo, que a gente, pela perda, mas acho que deu certo, né? Então é isso. E Marieta, É, tão bom o nosso conhecimento que, através da Marieta, gerou um grupo bacana que a gente está trabalhando junto com Sônia Lima, com Noemi. Nós estamos um grupo aí bacana, Frida na retaguarda, no apoio para gente. Então, estamos um grupo bom aí. Luiz Henrique lá do Sul, eu e a Aninha aqui do Rio, estamos fazendo um grupo grande. Começou aí com Marietinha, né, Marieta? Tá ótimo, gente. Obrigada, tá? Boa noite a todos os que estiveram aqui com a gente. E Obrigada. venham ao Carioca, pô, conhecer aqui o Carioca, quem não veio. Vale a pena, hein? Que entre participantes vem mais 3, 4 focalizadoras. Lena Strani, Mônica Chocron, Trixie e a Beta, o Manelli. que Muito legal, legal. pessoal maravilhoso. Bom, então assim nos despedimos. Muito grata, meninas. Assim que eu Obrigada. colocar no YouTube, já falo para vocês, envio para vocês. Ok? Beijos. Beijo. Beijo, Beijo, boa boa noite, noite. gratidão. E um Noite, bom menina. festival.